Então, já são 20 horas pelo relógio aqui da frente. Gostaria de desejar a todos uma noite de paz, de harmonia, e que possamos, no estudo da noite de hoje, refletir sobre a nossa vida, as nossas dificuldades, o quanto Jesus é importante para que tenhamos mais tranquilidade nesse percorrer, né? Neste caminho. Então, vamos fechar os nossos olhos, envolvidos pela paz que já percebemos no salão, rogar a Jesus e aos nossos benfeitores a paz. Mestre Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, dirigentes da casa de Pedro e Nair, mais uma vez aqui estamos, Senhor, felizes pelo reencontro, pela possibilidade de estarmos aqui fisicamente buscando o aprendizado desta doutrina que nos auxilia tanto na nossa caminhada. Rogamos, Senhor, humildemente, que nos abençoe a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, mas que também o seu amor e a sua paz chegue aos lares daqueles que aqui não puderam chegar, como também de todos aqueles que estão em nossas mentes e em nossos corações. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e rogamos pelas tuas bênçãos na noite de hoje. Graças a Deus. Hoje, nossa irmã Gabriela, que fará o estudo da noite. Boa noite. Chegamos antes da chuva. Bom, vocês aí atrás conseguem ouvir bem? O tema dessa noite, eu não entendo isso aqui como uma palestra, eu prefiro achar que a gente está conversando, né? Porque estamos aqui entre irmãos, vamos falar de um assunto que nos interessa, onde somos todos estudantes, viemos aqui nos instruir nessa casa de amor e caridade, que é a casa de Pedro e Nair. Queria primeiro saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Então, para começar a falar do processo de cura do espírito, que vocês já devem imaginar que não é uma coisa simples, né? É algo bem complexo. Hoje de manhã eu estava me perguntando... Essa é minha capa de... Saiu, né? Então, processo de cura do espírito. Eu estava me perguntando hoje de manhã o seguinte: qual a origem do mal? Já se perguntaram? Onde que se originou o mal? Será que foi em alguma coisa? Será que foi na gente? Será que quando nós fomos criados como espíritos, Deus não foi justo conosco? Colocou alguns com mais características do bem
em outras pessoas mais características do mal? Será que foi assim? Então, fui pesquisar que a origem do mal, segundo Kardec, é a falta de entendimento do bem. Não é à toa, né, Catarina, que Kardec diz que a gente tem que se instruir, a gente tem que estudar para a gente poder saber de onde viemos e para onde nós vamos. Os filósofos já se perguntavam muito isso, né? E hoje em dia a gente também se pergunta. Ainda bem que a gente se pergunta, por quê? O que nos faz aprender não são as respostas, são as perguntas que a gente faz. As perguntas e a curiosidade, elas vão abrindo para novos conhecimentos. É um dos motivos da gente estar aqui. Lógico, a gente quer estar aqui nesse ambiente gostoso, presencialmente, né, Leco? Que não tem nada mais maravilhoso. Eu sei que a gente está hoje, o pessoal no YouTube está vendo, o pessoal de casa, que eles sejam bem-vindos também. Isso foi um dos ganhos, né, do advento da pandemia. A gente pôde expandir. Mais pessoas podem ter acesso às informações da nossa casa e à doutrina. Então, se a origem do mal é a falta de entendimento do bem, quem não entendeu direito o que é o bem? Fomos nós. Né? Começamos como um princípio inteligente. Depois, né, do nosso advento nos outros reinos, quando encarnamos, Kardec também diz, né, que reconhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. Então, nós temos más inclinações. Por que não entendemos direito o que é o bem? Faz sentido, né? Nós só temos más inclinações? Nós somos totalmente ruins? Ninguém é uma coisa só. E por que o processo de cura do espírito? Nós nascemos doentes? Nós encarnamos doentes? Sim, nós encarnamos doentes. Aqui, considerando o planeta Terra, planeta de provas e expiações. Encarnamos doentes. Só que a nossa doença é a doença na alma. Não é apenas uma doença no corpo. Trata-se de doença na alma. A gente vai falar sobre isso. A gente não pode conversar a noite toda, né? Se eu ficaria aqui com vocês falando sobre isso a noite toda, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas eu tentei trazer os principais aspectos do que se trata essa doença na alma. Só para contextualizar, quando a gente fala alma, quer dizer que é um espírito encarnado. Aqui somos almas. Acho que eu estou vendo, né? Porque eu não tenho a mediunidade necessária para poder ver um espírito desencarnado. Até o momento eu não tenho. Mas os que eu estou vendo aqui, todos somos almas. Espíritos encarnados num corpo físico. Tá? Espírito, alma, psiquismo, é tudo a mesma coisa. Tá? Pode ser que aqui eu use esses termos misturados, mas quer dizer tudo a mesma coisa. Somos todos nós. A Joana também, Joana de Ângeles, ela chama de self, né? Que é o nosso eu total. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais na frente. Então, quais são as principais causas do adoecimento da nossa alma? Que começamos lá atrás, simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida. A gente não sabe o momento em que nós fomos criados, mas Deus foi justo e bom porque Ele o é. E largamos do ponto de largada do nosso nascimento enquanto espírito, simples e ignorantes. Por não entendermos direito, nos equivocarmos quanto ao que é o bem, nós temos tendências para o bem e para o mal. Temos atitudes de orgulho, que é uma das chagas da humanidade, segundo Clarencio fala isso no livro, no filme também, para quem assistiu só o filme, Nosso Lar. O orgulho, ele é uma das chagas da humanidade.
O egoísmo, ele é primo do orgulho. Não é fácil, assim, quem é orgulhoso ser egoísta? Achar que tudo existe porque a pessoa existe, que tudo gira ao nosso redor? Então, eles são bem próximos. A crueldade. Poxa, Gabriela, a gente está aqui sentado na casa espírita, assistindo uma palestra. Crueldade passa longe de mim. Será que isso é verdade? Será que é bem assim? Se nós acreditamos que já vivemos outras vidas, acreditamos na reencarnação e que estamos aqui neste momento com esta aparência física, com esse corpo aqui, que foi feito perfeitamente para nós encarnarmos nessa época, vocês sabiam? A gente precisava vir exatamente com esse corpo aqui. Por quê? Tem uma explicação, só que nós não temos todas as respostas. Por isso é que precisamos cada vez mais fazer perguntas. Mas o Espiritismo, ele trouxe muitas respostas. Ele satisfaz muito da nossa curiosidade. Não tem essa história de que ninguém voltou para contar. Voltou, contou e está bonitinho lá no Pentateuco, na obra de Kardec, que ele codificou. Ele só codificou porque ele não era médium. Vocês sabiam que Kardec não era médium? Porque se ele fosse médium, o que poderia acontecer? Como aconteceu? Poderia ser mais um motivo de acharem que ele era um charlatão, né? Porque ele foi tão questionado, ele foi tão agredido, mesmo não sendo médium. Então, na sabedoria divina, o que ele fez? Ele codificou, ele não participou como médium, né? Então, se a gente acredita na pluralidade das existências, nós podemos entender que hoje nós estamos tendendo mais para o bem, porque se a gente está aqui numa segunda-feira à noite, com perigo de chover, como choveu, né? Não estamos em casa, a gente tem alguma intenção do bem. A gente tem algum problema e quer sair disso. A gente quer um conforto espiritual. A gente quer tomar um passe, que, pelo amor de Deus, né? Quanto tempo sem tomar um passe na casa espírita, faz falta, a gente gosta, reequilibra a gente. Então, nós fomos cruéis um dia e a gente fez muito mal. Só que se hoje a gente está aqui, como dizem brincando, não estamos mais matando, não estamos mais roubando, mas cometemos pequenos delitos, né? Mas estamos tentando nos melhorar. Só que cruéis não somos mais. Graças a Deus e ao nosso esforço. Assassinato, por que eu separei a crueldade do assassinato? Porque o cruel ele pode não matar, ele pode só fazer a maldade. Tem cruel que não mata, ele vai ao extremo do ser humano, do castigo, de subjugar o outro, mas ele não mata. E o suicídio, que é o crime mais grave que a gente pode cometer. Sabiam que é pior do que assassinar? É o suicídio. Porque a gente está afetando diretamente a lei de Deus. A gente está ferindo o planejamento divino, aquilo que Deus reservou e planejou para nós. Então, nós adoecemos por causa de atitudes cometidas nas nossas vidas pretéritas. E a gente vai, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Por que não fica direto lá em cima? Como a gente fala. No mundo espiritual, na erraticidade, lá na colônia. Tão bom viver na colônia. A gente vai, faz um trabalho, vem aqui para a Terra, ajuda, volta, estuda. Porque na erraticidade a gente faz planejamentos também das reencarnações. A gente estuda, mas o nosso aprimoramento, o nosso processo de cura se dá aqui na Terra. A gente tem que reencarnar, faz parte da lei. Então, consequências desse adoecimento, né? Ficamos com marcas no perispírito, que é o nosso corpo quintessenciado. É aquele corpo que a gente tem, que é igualzinho esse aqui, só que não dá para ver. E não tem a mediunidade que faculte ver. Não vai ver, tá? Mas a gente pode se encontrar através do perispírito durante o sonho, vocês sabiam? A gente se desprende do corpo, faz uma viagem astral
E a gente nunca vai saber, nunca vai ter certeza se está sonhando mesmo, ou se a gente está trabalhando mediunicamente, às vezes a gente está encontrando com alguém que já se foi, né? Tem vezes que a gente acorda, tem quase certeza, sonhei com fulano. Estava tão nítido, já aconteceu com vocês? Então, durante o sono, no desprendimento do sono, o nosso perispírito, ele vaga por aí. Só que ele tem essa forma idêntica a esse corpo que a gente tem aqui agora. Ele é intermediário entre o nosso self, nosso eu profundo, nossa alma e esse corpo aqui, tá? Ele fica entre. Então, as impressões que nós temos como consequência dessas faltas cometidas são doenças crônicas, falhas nos órgãos, diabetes é um exemplo, né? Coração fica prejudicado, ausência de membros, as síndromes, né? Síndrome de Down é um exemplo, demência, como Alzheimer. Ninguém que está aqui tem nada disso. Tem, né, gente? A gente passa por isso, a gente adoece, do corpo também. Então, esse adoecimento da alma, ele causa marcas no perispírito e ele passa para esse corpo que está aqui. Então, não vem do nada. A gente fala assim, poxa, do nada fulano ficou doente. Não, não vem do nada. Quando o adoecimento ele já aparece como impressão no corpo físico, é porque ele já está vindo já tem um tempo. Nosso adoecimento ele é construído, assim como a saúde também o é. E as impressões na alma, as impressões no psiquismo, né? Tá tão em voga, né? Ouvir falar de psiquismo por causa das doenças, né? Depressão, pânico, todo mundo fala hoje em dia do psiquismo. O que é isso? É o nosso eu, é o nosso espírito. Então, nós nascemos e nos apresentamos nessa vida de uma forma que pode ser através das neuroses, das psicoses ou das perversões. Caramba, o cruel pode encarnar ainda aqui? Pode. Ou a gente pode vir um pouquinho melhor, como psicótico. Ou se está um pouquinho melhor, pouquinho, né? Como neurótico. Mas o que é isso? Eu trouxe imagens que é para ficar, né, pela hora, para não dar sono em vocês, para lembrar dos filmes. Acho que de filme e novela vocês vão lembrar um pouco melhor. Vocês conhecem esse cara aí amordaçado? Quem já viu esse filme? Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter. Perverso. Perverso do tipo cruel, porque não tem um tipo só de perversão, não, tá? Ele é um perverso que ele mata, ele é frio, ele tem uma estratégia que é... Se vocês forem ver, eu não me lembro qual foi o filme que conta a origem do mal, que conta a história dele. A origem do perverso, olha só, Kardec diz que a origem do mal é o mau entendimento do bem, né? Aconteceu uma tragédia na família dele e ele se tornou tão duro, tão empedernido, que ele passou a se vingar. E a cada vingança, a cada assassinato, é como se ele estivesse matando os assassinos da irmã. Tudo bem que isso é um filme, mas isso se reproduz na vida real. Tem vários documentários que mostram a história de personagens, né, pessoas que são perversos, cruéis, histórias verídicas. Então, se você for puxar, quem é essa pessoa que está fazendo isso? Ele se originou assim, psiquicamente. E ele vive dessa forma. Existe também a forma de fetiche, fetiche sexual. Por quê? Não só sexual. Para ele ter uma satisfação, ele precisa passar pelo uso de um objeto. Então, ele não consegue ter a satisfação sem ter que utilizar um tipo de objeto. E quem é esse cara lá em cima, hein? Tá sorrindo? Ele é perverso? Tá sorrindo usando o computador? Já viram perverso assim? O perverso é conhecido como psicopata, né? Vocês já viram um psicopata com essa carinha? Bonitinho, né? Tá sorrindo, tá feliz.
Sabe quem é esse cara? É aquele que está lá na sua empresa tramando alguma coisa para poder tirar a sua vaga e ficar com ela. Esse é o perverso social. Aquele que passa por nós e ninguém vê. Porque ele finge as emoções, ele não sente. É como, gente, se tivesse... a maldade, ela foi impressa no perispírito e passada para o corpo de tal forma que ele não sente a emoção, ele finge. Ele também não sente culpa. Mas ele não precisa ser um Hannibal Lecter que vai comer gente, nem cometer assassinatos a sangue frio. Não precisa ter fetiches sexuais, mas ele vai ter problemas sexuais. Mas ele pode ser uma pessoa com quem você convive e que vai fazer coisas para poder atrapalhar a sua vida porque vai ter inveja de você. Então, não acontece só em filme, tá? Tem perverso por aí. Quem é o psicótico? Existem dois tipos de psicótico. Psicótico não é aquele que enlouqueceu, necessariamente. A loucura é um estágio. Um perverso pode enlouquecer. Ele pode desintegrar o ego dele. Agora, o psicótico é o seguinte, ele tem um tipo de falha no sistema chamado simbólico. É como se ele tivesse mais próximo ao inconsciente profundo. Por isso, a angústia dele é mais forte. A estratégia que o psicótico tem para poder viver é alucinação, ele ouve vozes. Vocês já viram esse filme, Uma Mente Brilhante? Uma história verídica. John Nash, um matemático. Psicótico, mas como? Ele fez sucesso, ele é um cara inteligente, a psicose não afeta a inteligência, mas afeta a vida de relação. Já estiveram com alguém que olha para você e parece que vai atravessar um olhar penetrante? Ele não tem uma barreira que o neurótico tem, já vou falar do neurótico, para poder um anteparo para poder separar quem é ele e quem é o outro. Fica difícil. Então, ele vive numa realidade paralela, ele é atormentado. Tem um outro tipo de psicótico. Eu errei uma figura aqui, mas depois eu corrijo. Tem outro tipo de psicótico que é o maníaco depressivo. Que, hoje em dia, todo mundo já escutou o termo bipolar. Não é um adjetivo isso, gente. Isso é um tipo de estrutura psíquica. Psicose maníaco-depressiva. É uma pessoa que vai viver alternando entre a depressão e a euforia e a mania. Onde que estão essas pessoas? Estão vivendo entre nós. Elas deprimem muito rápido, voltam à euforia, começam a comprar, a gastar, a comer, criam confusão, pessoas que têm a vida arrastada, começam a estudar, depois para tudo. É como se a vida parasse. É uma vida muito arrastada, a vida do psicótico. Então, a gente chama... Eles têm o inconsciente a céu aberto, o esquizofrênico, que tem uma cisão com a realidade mais forte. Ele deve ter feito, para acontecer isso, ele deve ter feito algo muito grave para ter que viver com essa dificuldade nessa encarnação. O esquizofrênico, ele é herdeiro do perverso. Ele é herdeiro de si mesmo, que imprimiu no próprio corpo essa falha que está no cérebro, mas a origem não está no cérebro. A medicina, ela olha para o corpo. Nós estamos na casa espírita e sabemos que isso está além, que as doenças vêm da alma. Coloquei ali em cima o lado bom da vida, né? Que é um exemplo de filme que mostra o maníaco depressivo. O maníaco depressivo, o bipolar, ele pode não deprimir, ele pode não entrar em euforia,
não ficar muito acelerado, mas ele sempre vai oscilar. Então, é um cara que sempre vai ter que tomar medicação psiquiátrica, que é para ele poder se equilibrar, para ele poder ter uma vida social, uma vida de relação, conseguir estudar, terminar um curso, trabalhar, conviver. Neuróticos são os ditos normais. Mas será que são normais? O que é normal? O que é normal, gente? Neurótico é confuso. Ele vive em conflito. Tem ansiedade. Hoje em dia também deprime, e deprime muito. Porque as pessoas esperam dele e ele se pergunta: o que o outro quer de mim? O que eu tenho que ser? As mulheres, a maioria das mulheres, ela é neurótica histérica. Eu não estou xingando não, tá, gente? É porque a classificação é essa. A histérica, ela fala e quer ser ouvida. Ela gosta de fazer DR, discutir a relação. Mas ela quer ser amada, ela quer ser compreendida. E o obsessivo, o homem, quer que ela cale a boca, que ela fique quieta. Ele quer saber, ele se pergunta: o que deseja uma mulher? O que eu faço para satisfazer, para ela ficar quietinha? Então, podemos dizer que o casal histérico e obsessivo, eles se complementam. Nesse exemplo aqui que eu coloquei de histérica, a personagem de Sex and the City, a Carrie Bradshaw, nunca nada tá bom. Ela quer uma coisa, consegue. Ah, não era bem assim, tá faltando, era para ser mais pro lado. O neurótico obsessivo, ele pode ter manifestações disso muito graves, como no filme do Aviador, com Leonardo DiCaprio. Ele ficou bem grave, inclusive, precisou ser internado. E nesse filme, Melhor Impossível, que ele tem o que a gente chama de toque. Ele tem muitos rituais e ele fica muito perturbado se não consegue cumprir aqueles rituais. Ele não pisa na beiradinha do ladrilho, ele tem que usar sempre os mesmos talheres. Então, ser neurótico também é muito aflitivo. Por quê? Se nós somos herdeiros de nós mesmos, se nós fomos cruéis, melhoramos um pouco, encarnamos como psicóticos, ainda com falha no nosso sistema mental. Melhoramos mais um bocadinho, encarnamos como neuróticos. Só que tem uma coisa: por que o neurótico não é totalmente livre disso? Porque ele tem a culpa. A culpa é aquilo que mais nos perturba. Mas, por outro lado, gente, que bom que a gente tem culpa, né? Se a gente tem culpa, é porque a gente não é mais perverso. Mas continuamos doentes. Continuamos nesse planeta para poder o quê? Expurgar, vivenciar, reparar. Tudo que nós fizemos para nós e para o outro. Como é que cura o espírito? Qual é a via de cura, afinal de contas, né? A gente já entendeu que nasce doente e vai tentando se curar. A gente nasce com esquecimento do passado, é um bloqueio. Nós não acessamos o inconsciente profundo. A gente acessa apenas parte dele. Somos alienados ao desejo do outro. Quando a gente nasce, tem um monte de pai, a mãe, as pessoas da família, os amigos, já tem padrinho, madrinha escolhida, falando da gente. Então, nós nascemos imersos no universo da linguagem. Então, o outro nos antecede. Já nascemos sendo falados. E se deixar, a gente embarca nisso. Nós vamos nos tornar aquilo que o outro disse que nós deveríamos ser. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Ah, meu filho vai ter que ser médico. Minha filha vai ter que ser advogada. E ai deles se não estudarem isso. Se contrariarem papai e mamãe. Conheço pessoas que contrariaram, estão hoje felizes da vida, realizadas.
seguindo o próprio desejo. Mas isso é fácil? Não. Tem que quebrar paradigmas, isso é sofrido, porque a gente acha que se a gente contrariar o desejo do pai e da mãe, ou daquele que nos criou, a gente está cometendo uma falha muito grave. Aí a culpa? Estou contrariando aquele que me ama, aquele que desejou por mim. Então fica aquela briga. Por isso que a gente fica doente também. A gente nasce, a primeira coisa que nós sentimos é angústia. É o nosso afeto principal. Ele que diz que nós não somos completos, que sempre vai existir uma falta. E porque existe a falta, nós desejamos. Acho que, para mim, como pessoa, Leco, essa principal sacada de Deus para o encarnado, a gente nascer com esse buraco na alma. Eu não trouxe hoje o joguinho. Vocês sabem aquele jogo do Resta 1? Conhecem? Ele tem várias pecinhas e um buraquinho no meio. Então, você só consegue arrastar as pecinhas para poder jogar porque existe aquele buraco no meio e nós somos assim, como o joguinho do Resta 1. E as pecinhas andando são o nosso desejo, que só se move porque existe um buraco. Olha que lindo, gente. A gente convive com esse buraco chamado angústia. A angústia, ela está nas profundezas da nossa alma, no nosso self, nosso eu mais profundo, onde estão lembranças que a gente não tem acesso. Por nada a gente tem acesso a isso. E que nos faz tão mal. Tratamento é diferente de cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não quer se tratar, a gente quer ser curado. A gente está com algum problema e quer que alguém diga para a gente, você tem que fazer isso, isso aqui, que vai se resolver. A gente quer uma equação equilibrada. Sinto isso, faço isso, tenho isso, não é? O que a gente quer? Prontinho. De preferência que venda na farmácia e às vezes tem tarja preta ou vermelha. A gente quer ficar sem ansiedade. A gente quer ser emagrecido. Só que isso acontece sem esforço? Não. Quanto mais passa o tempo, mais estudos existem mostrando que nós temos que nos implicar nas nossas questões. Tudo que a gente tenta burlar de forma artificial só nos atrapalha, ao invés de ajudar. Porque, por exemplo, você vai tomar um remédio para emagrecer agora, vai ficar lindo, linda, magrinho. Vai comprometer o organismo, a tireoide, ou nessa vida ou na próxima, a impressão dessa medicação, que não tinha necessidade de ser tomada. E muitas vezes, tem casos que tem. Estou deixando esses casos de lado, estou falando da vaidade. Quem quer perder 2, 3 quilinhos. Estou falando de obesidade mórbida. Porque tem casos que precisa realmente do auxílio medicamentoso. Mas pela vaidade, eu não quero ter esforço, eu não quero fazer exercício, eu quero emagrecer já para o carnaval de 2022. Só que eu não vou, né? Sei vocês, eu não vou. Já quero emagrecer rapidinho. Então, essas marcas vão ficar no corpo físico que vai passar para o perispírito. Opa! Acontece ao contrário também? Acontece. As marcas não vêm só da alma para o perispírito, para o corpo físico, não. Elas também vão do corpo físico para o perispírito e para a alma. Acontece os dois. Então, a gente quer moleza, mas não tem. A gente vai ter que, de acordo com a lei divina, uma das leis mais importantes é a lei do trabalho. Vocês sabiam disso? O Espiritismo, ele explica, ele nos implica na nossa vida, nas nossas questões, nas nossas responsabilidades. Temos que estar não só assim, mas envolvidos na vida de relação. Eu só me ajudo quando eu ajudo o próximo. Porque senão eu estou sendo o quê? Que a gente falou lá no início. Estou sendo egoísta. Olha como tudo se liga, gente. Está tudo conectado. Só a gente parar para pensar. Nossa, eu não sabia que egoísmo ia render isso tudo, né? Mas rende. O Espiritismo está aí como consolador prometido.
ele traz conforto, porque a gente precisa, né? A gente fez isso tudo, mas a gente precisa de algum conforto, de alguma consolação. Ele é o nosso manual de sobrevivência na Terra, de conduta, principalmente moral. E ele nos mostra que nós estamos diretamente implicados nos nossos males. Deus enviou grandes pessoas, figuras, pensadores. Eu trouxe alguns aqui para poder comentar o que eles trouxeram de bom para nós, para ajudar nesse nosso processo de cura. Kardec, ele era professor e pesquisador. Como falei para vocês, não era médium. Codificou a doutrina. Passou por muitas dificuldades. Se vocês quiserem assistir, não puderem ler os livros, que é interessante, é importante ler sobre a vida de Kardec. Muito legal a gente ler a biografia das pessoas mais importantes que representam assuntos do nosso interesse. Leia a biografia. Mas tem o livro, o filme que fizeram sobre a vida dele, muito interessante, muito fiel aos livros. Então, ele nos traz informações que nós podemos usar na nossa vida prática. Sigmund Freud foi o pai da psicanálise, foi o primeiro psicanalista que existiu. Para quem não sabe o que é psicanálise, é o tratamento da alma. É por via da palavra. Não tem a ver com a psicologia, só que os dois se dão via palavra. A diferença é que a psicanálise ela trata do inconsciente. O que é inconsciente? A nossa psique, o nosso espírito, a nossa alma. Então, a psicologia vai até um certo ponto. Ela é a ciência do comportamento. A psicanálise ela vai tratar das questões da alma. Ela vai conseguir fazer essa leitura através do discurso do paciente. A cura pela palavra é falar o que vem à cabeça. Nesse falho que vier à cabeça, o paciente traz presente, passado e futuro. Sabem por quê? Porque o inconsciente ele é atemporal. Ele não entende, para ele não existe passado, presente e futuro, porque ele é a nossa alma. Freud era ateu, ele não era religioso. Assim como Kardec não era médium. Quem sabe, não sei dizer, por alguma razão, isso precisaria ser dessa forma. Se o estudo aconteceria com o mesmo impacto que teve, que aconteceu, se as duas coisas tivessem se juntado, elas não se uniram. Psicanálise não é religião, não tem a ver com religião, mas é o tratamento da alma. Então, a psicanálise e o espiritismo andam paralelos. Por que digo isso? Não sou eu que trago isso assim. O espírito Joana de Ângeles, que é uma grande estudiosa da psicologia e da psicanálise, ela traz essas informações para a gente. Assim como outros espíritos também trazem essas informações. Que são uma evolução para a nossa época. Saber que as nossas doenças podem ser tratadas via palavra, além dos remédios. Uma curiosidade sobre o Freud, apesar dele ser ateu, ele era uma pessoa boa, preocupada com a humanidade e com o bem-estar. Então, ele planejava, enquanto ele era criança, ele tinha 9 anos, ele planejava campanhas de humanitárias nas guerras que ele presenciou. Ele era ateu, mas antes de morrer, antes de desencarnar, né, ele afirmava que o contato com os chamados mortos não era impossível e que as histórias miraculosas, né, de milagres, elas não podiam ser refutadas. Isso não foi tirado de um filme, nem de um livro de psicanálise. Isso foi tirado da revista O Reformador, de agosto. Jacques Lacan deu continuidade ao trabalho dele. Ele inseriu a questão da linguagem, ele aprimorou
a descoberta de Freud. Freud não teve tempo para isso tudo. Ele nos diz que o nosso inconsciente ele é constituído como uma linguagem, como um código. Então, como é que a gente sabe se a pessoa é um neurótico, um psicótico, um perverso? O psicanalista ele sabe através do discurso do paciente, através da escuta. Não dá para ver, mas a gente sabe através da escuta. E ele, olha que interessante, nós somos incompletos. E ele diz que a incompletude é que nos faz caminhar, que nos faz progredir. A lei do universo é a lei do progresso. Nós precisamos avançar, precisamos progredir para chegarmos à perfeição. E a Joana, que é um espírito amigo, é o guia espiritual do Divaldo Pereira Franco, ela reencarnou várias vezes com o nome de Joana. Não trouxe todo o histórico dela aqui, mas foram várias, foi 4 ou 5 aqui no Brasil. E ela é um espírito muito respeitado, muito estudiosa e foi considerada a primeira feminista por defender que as mulheres tinham direito de estudar e de se sobressair. Ela diz que Freud, melhor do que ninguém, adentrou o profundo do ser, mediante o inconsciente, já percebido por outros filósofos, né? Através da psicanálise, ele conseguiu elaborar um sistema pelo qual a consciência revela somente uma parte, mas que se manifesta deformada da vida psíquica, que somente será desvelada quando seja possível reunir. Eu errei aqui, mas quando nós pudermos reunir toda a plenitude, o consciente ele não precisar mais ser separado do inconsciente por causa dessa questão da angústia. Quando nós pudermos ter acesso, integrar em nós o nosso self, né? Então ela fala da importância do trabalho de Freud nesse caminho, a respeito disso. Isso está no livro Despertar do Espírito. E o tratamento? A gente está doente, quer tratamento, né? Tratamento do corpo. Remédio é importante? Sim. Precisar, a gente tem que tomar. Os médicos estão aí. Aliás, tem 2 livros que eu gosto muito. O Robson Pinheiro, é o médium. O espírito Joseph Gleber. Eu até usei aqui nessa pesquisa. A Alma da Medicina e a Medicina da Alma, que é mais novo. Muito interessante, fala sobre vários aspectos da medicina, a importância da medicina no tratamento da gente, principalmente da alma. O nosso eu, a forma que a gente se apresenta, né? O comportamento é limitado, mas a gente precisa também ter alguma orientação consciente. Então, a psicologia, ela ajuda, ela dá um acolhimento, ela ajuda a acalmar, a esvaziar um pouquinho da ansiedade. Você consegue pensar no nível consciente, mas consegue, tem avanços. Não é à toa que ela existe. Terapias comportamentais, que vão dar algumas orientações também. Livros de autoajuda, colocam a gente para poder pensar um pouco e, quem sabe, a partir dali, tentar se aprofundar um pouquinho mais. A meditação. A meditação, ela nos eleva e ela ajuda no equilíbrio energético por causa da elevação da qualidade do pensamento e do esvaziamento do pensamento. Isso traz calma, isso nos reequilibra. Mas, através da meditação, a gente não atinge o inconsciente profundo. E para tratar a alma efetivamente? A psicanálise, através da associação livre, que é falar o que vem à cabeça. Assim a gente vai soltando tudo o que tem que soltar, nada de arrumadinho. Você chega e fala com o analista tudo o que vem à cabeça. Por via da transferência. O que é a transferência? É a relação psicanalítica. É o que vai se dar ali. Porque o psicanalista ele não pode se tratar como uma pessoa, como o eu dele. Ele tem que estar fora. Ele tem que ser o lugar do vazio. Para aquilo que é nosso, vou encerrar.
aquilo que é nosso possa aparecer. Casa Espírita nos oferece a prece, o passe, a água fluidificada, o Evangelho no lar, tratamentos de desobsessão, leituras edificantes que equilibram as nossas vibrações. Freud diz que toda questão de análise é questão moral. Joseph Gleber diz que o indivíduo é o seu sintoma. Os sintomas são repletos de inconsciente, repletos daquilo que está na nossa alma. E Joana fala que a autoconsciência nos liberta do passado, da mãe arbitrária, do pai negligente e das situações penosas. Vou encerrar hoje por aqui. Como falei, poderia ficar a noite inteira falando com vocês. Saúde, conflito, o triunfo sobre os conflitos, com fé no futuro e principalmente nosso exemplo maior que é Jesus Cristo. A plenitude, a perfeição e o amor, que é para onde nós estamos destinados. Então a gente precisa acreditar a cada dia. Sei que está difícil, não é mais agora, mas nós estamos no caminho. Obrigada, boa noite a todos. Passaremos agora para a leitura da psicografia com a nossa irmã Cátia. Obrigada. Sim, Ele ouve. Sim, Ele ampara. Sim, Ele nos ama. Só temos que querer ouvir, querer sentir. Jesus está sempre perto de nós, mas nós muitas vezes nos afastamos dele. Então volte para Ele, que você não vai mais se sentir só. O irmão. Sendo assim, meus queridos amigos, irmãos de caminhada, depois de tudo que nos foi explicado pela nossa amiga e irmã Gabriela, sobre as doenças que temos na alma, que são trazidas como reflexo de nossas escolhas, de um pretérito que, graças à misericórdia de Deus, nós não lembramos. Porque se nós lembrássemos do que fizemos, do mal que fizemos, das escolhas equivocadas que fizemos, não teria mérito nas escolhas que fazemos no momento. Uma coisa nós temos certeza: Jesus, Deus, o nosso Criador, nos dará a oportunidade de repararmos esses erros, de aprendermos, de nos reconduzirmos no caminho certo, tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso crescimento. Ela nos trouxe várias situações das nossas enfermidades morais, como a crueldade, o egoísmo, a vaidade. Nós que aqui estamos, que já buscamos na casa espírita o consolo e as orientações, já nos conhecemos um pouco e sabemos que já não mais fazemos certas escolhas. Por isso, senhores, é importante estudar, é importante a leitura como orientador e a conversa, o diálogo fraterno. E é na casa espírita que nós encontramos tudo isso. A mensagem da psicografia nos fala ao nosso coração, nos diz que Jesus está conosco a todo momento, que quando nós nos sentirmos sós,
Busquemos a companhia do Mestre, do Nazareno que tanto nos ama. Busquemos através de quê? Através da oração, que é um bálsamo para nossas almas, um lenitivo. E é através dessa oração que nós iniciamos o princípio da cura, como ela falou. Porque no momento em que nós nos colocamos diante do Criador e pedimos, Senhor, auxilia-me, cura-me, é que nós estamos dispostos a fazer o caminho contrário do que anteriormente fizemos. As doenças ainda nos são necessárias para que não busquemos mais os caminhos equivocados. As doenças normais que nós temos no nosso dia a dia não fazem parte desse passado. Às vezes comemos um pouquinho a mais, temos um mal-estar. Nós falamos das doenças mais sérias, mais graves, que, como a nossa irmã disse, já nascem conosco. Mas não existe fatalismo. Nós podemos modificar a nossa história. Através de quê? Através das nossas escolhas. E escolher ser bom, escolher ser caridoso, escolher ser um irmão amoroso, um filho amoroso, um pai, uma mãe. Isso muda, sim, a história do nosso retorno, né? Então, que possamos levar desta noite, meus queridos, essa palavra de amor que esse Espírito nos trouxe, que é Jesus. Que ele seja sempre o nosso consolador. E que busquemos na literatura espírita o entendimento das leis do nosso Pai. Gostaria de saber se existe alguém que já esteja se sentindo bem, que não deseja o passe, pode, após a prece, voltar ao seu lar, mas, caso contrário, permaneçam sentados, que iniciaremos o passe logo a seguir. Agora faremos a prece de encerramento para iniciarmos a segunda parte do estudo e do tratamento que todos nós já recebemos no momento em que entramos na casa de Pedro e Nair. Então, vamos fechar os nossos olhos e buscar a imagem que nossa irmã nos trouxe de Jesus e agradecer. Agradecer a Deus, o Pai amoroso, a Jesus, o Mestre querido, e aos nossos benfeitores, trabalhadores da casa de Pedro e Nair, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos, para melhor nos conhecermos e, conhecendo-nos melhor, podermos traçar novos caminhos para nós, em busca da felicidade que tanto desejamos. Ó Senhor, abençoa-nos, envolve-nos na tua paz e que possamos regressar aos nossos lares, envolvidos e com a certeza da tua eterna presença junto de cada um de nós. Graças a Deus.